Em nosso estudo de hoje está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, a candeia viva. Ele fala assim: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. Emmanuel comenta na lição 81 do livro Fonte Viva assim: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória de crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento, sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. E sem o sacrifício da energia ou do óleo não há luz. Então, para nós aqui, o material da manutenção é a possibilidade, é o recurso, a vida. A nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Bom, nessa passagem de hoje, ela vai estar dizendo respeito a uma passagem que é muito comentada, muito estudada nos círculos religiosos, quando Jesus fala sobre o candeeiro, que era a fonte de energia da época, e não era da época até pouco tempo, até aqui no nosso Brasil mesmo, no Nordeste, muitos lugares era o candeeiro, acendia aquela fugiu, com álcool, com querosene, para poder estar trazendo a luz, vela, A gente vai colocar assim, alguma coisa com luz, vamos botar hoje a nossa lâmpada hoje. Se a gente não vai acender a lâmpada e botar embaixo da cama, escondido de todo mundo, que é para clarear só embaixo da cama, a gente vai colocar num local alto, para poder iluminar a casa toda. Ele faz essa comparação com a gente, e Emmanuel vem chamar a nossa atenção, porque muitas pessoas acharam no primeiro momento que ele estava fazendo alusão à pregação sistemática. Você começar a fazer vários discursos por aí, falar sobre o Evangelho o tempo todo, usar muitas palavras, a gente vai dizer assim, palavras sem exemplos, acabam sendo palavras mortas. Mas ele vai além, ele fala assim, teve gente inclusive que achou que você deveria com isso ficar violentando a crença religiosa de outras pessoas sobre o pretexto de que está divulgando a Boa Nova. E quando na verdade a gente vai descobrir que a Boa Nova você divulga mesmo com exemplos, com atitudes, do que mais até com palavras. As palavras depois só vêm corroborar aquilo que está acontecendo. Mas o que acontece? Vamos pegar essa parte inicial aqui do Emmanuel. A pessoa que fica falando muito e acaba não fazendo. Hoje a gente está tendo um convite muito grande, falando, tem muita gente fazendo palestras por aí, fazendo discursos dentro dos cultos, dentro das missas, dentro da casa espírita, e fala, mas ainda não consegue praticar aquilo que está falando, e agora está chegando a época de cobrança de prática daquilo que a gente está falando. Um segundo momento, quando vai falar de violentar a religião dos outros, vamos lembrar que o próprio Jesus falou para os discípulos assim, não vades ter com os gentios ainda, procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais bem preparados para receber a Boa Nova. Falou, não vamos violentar a crença religiosa de ninguém, começa por aqui, porque aqui está mais fácil. Depois ele escolhe Paulo, para poder chegar aos gentios. E a gente lembra que até durante esse momento de
divulgação, teve umas questões, está lá descrita no livro do Atos dos Apóstolos. Uma mais notável foi de alguns discípulos quererem exigir que aqueles que se tornassem cristãos usassem também do costume dos judeus de circuncisão. Circuncisão que era uma operação que hoje, nos dias de hoje, ela é usada naturalmente apenas como higiene mesmo, quando o homem nasce. É cortada aquela pele que a gente chama de fimose, como questão de higiene. Mas na época era uma questão externa, né, exterior, e que estava sendo cobrado do outro povo. Você vê um povo de uma outra cultura, de uma outra religião. Ah, se é cristão, agora tem que fazer circuncisão também. Que seria um absurdo na época, né? Mas a gente estudando até a passagem, a gente vai ver que Tiago, o apóstolo, ele estava preocupado com a política de Jerusalém na época, por isso que Pedro acabou tendo essa discussão aí, esse debate aí com Paulo de Tarso. E quando a gente vem estudar a doutrina espírita, Allan Kardec vem falando pra gente, ó, não vamos violentar a religião de ninguém, sabe por quê? Porque naturalmente os assuntos ligados à espiritualidade, eles causam curiosidade. Então, ó, estejamos prontos, porque vai ter muita gente procurando a gente, querendo saber sobre os espíritos, sobre as comunicações, porque ó, hoje é muito difícil você encontrar um lar que não tenha alguém que tenha qualquer experiência com os espíritos. Então, não precisa fazer isso, não é para violentar. Aliás, cada vez que a gente tenta convencer à força aquela pessoa a largar uma religião, um time de futebol, política, qualquer coisa, a gente acaba conquistando mais a diversidade e aquela repulsa por parte dessa pessoa. Então, qual é a melhor maneira que ele vem falar aqui? Ele vem falar uma maneira simples, ele fala pra gente, ó, você colocar a luz num lugar que possa iluminar todo mundo, é você não usar mais as suas forças só em proveito para você mesmo, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua limitação pessoal. É colocar nossas possibilidades à disposição de todo mundo. Ele chega até no final a falar assim, ó, tudo bem, a gente vai falar porque sem palavras a gente não consegue também educar, né? Mas ele fala assim, vamos também trabalhar nas obras sociais, nesses trabalhos que são voltados mais para o público, porque eles precisam também, mas não ouvides que a candeia de verdade da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então uma coisa a gente pode ter certeza absoluta, a gente fica mais marcado pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala, ou até mesmo pelo que a gente está procurando fazer pelos outros também. Porque, vou lá, vou fazer pelos outros, mas daqui a pouco continuo sendo uma pessoa explosiva, continuo sendo uma pessoa muito crítica, que fala mal, que acaba trazendo negatividade, espalhando negatividade para todos os lados, e na verdade é isso o que eu sou, é isso que fica para as pessoas. Então quando ele vem falar para a gente da candeia viva, vamos colocar uma coisa definitivamente no nosso coração, a gente buscar cada vez mais aprender o amor. E a gente olha, às vezes parece que a palavra amor fica piegas demais. Tem gente que acredita nisso. Né? Você vê que aqui na doutrina espírita, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, pegaram a carta de Paulo e trocaram a palavra amor pela caridade. Porque o amor, as pessoas sempre confundiam o amor conjugal apenas entre homem e mulher, entre os dois seres. Quando fala caridade, não, caridade fica de maneira mais ampla. E até o próprio Paulo de Tarso fala, né? O amor nada espera, tudo suporta. Ele está, né, querendo ajudar. Até quando a pessoa não quer a nossa ajuda, a gente continua vibrando pela prece, jogando aqueles bons pensamentos pela pessoa. Então o amor não espera nada. E a gente, conforme a gente vai fazendo isso, aí sim a gente consegue colocar a nossa candeia, né, a nossa luz à disposição de todos. Essa luz, ela, às vezes, a maioria das vezes, vai ser simplesmente na capacidade que você vai estar desenvolvendo de ser simpático com as pessoas, de entender as necessidades das pessoas, de ser prestativo quando aparecer uma oportunidade, de, como diz lá no Evangelho, né, qual é o conceito de caridade? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições alheias. A gente começa a colocar isso como uma regra de vida que deve ser seguida, mesmo sendo difícil no primeiro momento, que o nosso instinto ainda é muito primitivo, mas não, vamos aprender. Benevolência para com todos significa não ter preconceito, perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições dos outros. Aí sim, nossa candeia vai estar lá no lugar bem alto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.